Prezado acadêmico, este vídeo tem como objetivo exibir para você a estrutura condicional se, então, se não. Vamos lá. Funciona da seguinte maneira. Vou pegar na prática logo, observe. Ó. Digamos que você receba do usuário dois números. O número 2 e o número 4. Então, criação de duas variáveis, no 1, no 2, o usuário informou 2 no primeiro número e 4 no segundo número. Nós queremos saber qual é maior dos dois. Se o número 1 for maior do que o número 2, nós vamos informar na tela que o número 1 é maior do que o número 2. Se o número 2 for maior do que o número 1, nós vamos informar na tela que o número 2 é maior do que o número 1. Então, observe, neste caso, como exemplo, ó, número 1, ele formou 2 e o número 2, 4. O número 2 é maior do que o número 1. Então, ó, no 1 é maior do que o número 2? A resposta é não, né? A resposta é não. Ou seja, o resultado dessa expressão é falso. Sendo assim, o comando a ser executado é o do comando se. Observe como que é feita a estrutura. Ó. Se o número 1 é maior do que o número 2, essa expressão, neste caso aqui, é uma expressão que o resultado dela é falso. Observe. Número 1 é maior do que o número 2? 2 é maior do que 4? Não. Ou seja, o resultado da expressão é falso. Se esse resultado é falso, eu não executo este comando. Eu vou para o senão e executo este comando. Ou seja, nós exibiremos na tela número 2 é maior do que o número 1. E é verdade, número 2 é maior do que o número 1. Observe outro exemplo. Número 1 igual a 5, número 2 igual a 8. Número 1 igual a 5, número 2 igual a 8. Neste caso, você tem que o resultado da expressão será outro. Ó. Então, ó, número 1, que é 5. Vamos mudar um número aqui, 8. E colocar aqui 5 para mudar um pouco. Observe que número 1, que é 8, é maior do que o número 2? Sim, é verdadeiro. Número 1, 8 é maior do que 5. Então, o resultado da expressão é verdadeiro. Se o resultado da expressão é verdadeiro, nós vamos executar o que está abaixo do se. Então, vai aparecer uma mensagem, número 1 é maior do que o número 2. Então, a resposta aqui é sim, a expressão é verdadeira. Sendo assim, o comando executado é o do se. Então, ó, então, da seguinte maneira, você deve programar aí. Se o resultado dessa expressão for verdadeiro, ele faz isto. Se o resultado dessa expressão não for verdadeiro, ele faz o que estiver no senão. Bacana? Então, é dessa maneira que você deve se comportar. Acontece que, muitas vezes, você também tem uma terceira opção. Os números podem ser iguais. Então, pode ser que eu tenha essa seguinte situação. Usando se, então se não. Digamos que eles sejam o número 1 igual a 2 e número 3 e número 2 igual a 2. Então, ambos são iguais. Ó. O usuário informou dois números iguais. Vamos observar o se, como é que vai ficar. Ó. Número 1 é maior do que o número 2? Então, essa resposta é falso. Se é falso, se a expressão que está dentro dos parênteses ela é falsa, eu pulo para o senão. Só que no senão eu tenho um outro se. Um outro se, observe. No 1 é menor do que no 2? Não. No 1 não é menor do que no 2. Eles são iguais. Ou seja, nenhum no 1 é maior do que o no 2 e nenhum no 1 é menor do que o no 2. Eles são iguais. Então, eu vou ter um outro senão abaixo desse se e terei um outro se. Eu poderia suprimir isso aqui, outro se, porém, vamos deixar para você entender. Então, abaixo do senão, eu executo isto. No 1 é igual ao número 2? Aí, para me verificar se algo é igual ao outro, em linguagem Java, eu coloco esses dois iguais. No 1 é igual ao número 2? Se sim, eu executo isso aqui. Ou seja,
num2 é igual ao número 1. Ou seja, vamos lá. Outro exemplo, para ficar mais fácil você entender. Vamos mudar esses números. 3 e 2. No 1 é maior do que no 2? Sim, ele executa isto e não vai mais para baixo. Não executa nada disso de baixo. Nada mais. Ou seja, será exibido na tela. Número 1 é maior do que o número 2. Vamos mudar aqui para 1 e 2. Ou seja, o número 1 é menor do que o segundo. Número 1 é maior do que no 2? Não. Então dá falso. Se dá falso, eu vou para o se não. Ele tem outro se e encontra. No 1 é menor do que no 2? Sim. No 1 é 1, no 2, 2. Então vai exibir na janela, número 2 é maior do que o número 1. E não vai estar no se não mais. Isso vai ser exibido na tela. Agora, se eu colocar aqui, no 1 igual a 1 e no 2 igual a 1, observe. No 1 é maior do que no 2? Falso. Então ele não entra aqui. Ele pula para o se não. No 1 é menor do que no 2? Não, eles são iguais. Ele não vai exibir isso aqui. Ele pula para o se não. Aí ele entra no se e verifica. No 1 é igual ao no 2? Sim. Então ele é exibido na tela. O número 2 é igual ao número 1. Essa é a estrutura condicional se. Se fosse em programação em Java, eu faria se num 1 for maior do que num 2, vou identar aqui. Essa mensagem seria exibida na tela. Eu ia dar um Enter. Else. If num 1 menor do que num 2. Essa mensagem seria exibida aqui. Else if num 1 igual a num 2, essa mensagem seria exibida aqui. Então, vamos ao NetBeans. Vamos abrir o NetBeans, ele vai executar para você. Então, é uma estrutura condicional. Você tem expressões que são analisadas e, dependendo da expressão, se ela for verdadeira, eu executo o que está abaixo do se. Se ela for falsa, eu executo o que está no se não. Eu posso ter se's encadeados, igual nós tivemos aqui embaixo. Se's encadeados, observe. Ó. Se isso, faça isso, se não, faça isso. Como é uma verificação, ele verifica e executa isto, se isso for verdadeiro. Se não, ele executa outro se, verifica e executa isso aqui. Então vai dar certo para você. Vamos pedir um novo projeto. Arquivo, novo projeto. Falar que é uma aplicação Java. Próximo. Vou chamar de compara números. Ele vai criar a classe principal compara números. Vamos lá. Aqui em projetos ele traz para a gente o novo projeto que você criou. O nome dele é compara números. Eu posso clicar no mais aqui. Abrir o pacote de código fonte. Você vai encontrar o pacotinho compara números. Aqui em compara números você tem um ponto Java que você criou. Eu vou apagar essas partes cinzas aqui. Pode selecionar e apagar. Observe. E aqui, dentro do void main, nós vamos programar. Vamos criar um scanner chamado de X. Para buscar os dados digitados pelo usuário. Vamos criar duas variáveis. Pode ser inteiro, int no 1, vírgula no 2. Este erro aqui está dizendo para você que você tem que importar scanner, porque ele não entendeu o que é scanner. Então eu vou clicar aqui, adicionar importação para java.util.scanner. Observe que ele trouxe lá em cima a importação java.util.scanner, para que a classe scanner
nós estamos utilizando aqui seja utilizada, o x será utilizado quando eu solicitar os números para o usuário. Então, estou criando dois números inteiros, estou dizendo que eles já só serão números que não terão flutuantes, né? Então, vou agora solicitar os números. System.out.println, informe o número. Vou colocar o número informado em num, copiar esse texto para a gente ganhar um tempo. Observe que aqui eu estou solicitando o número, estou pedindo o scanner X para escanear o próximo inteiro e colocar em num. Aqui eu estou solicitando outro número, estou colocando em num 2, o X está escaneando e colocando em num 2. Agora eu faço justamente a verificação com o se. Se num 1 for maior do que num 2, eu vou mostrar uma mensagem na tela. Vou copiar o comando system.out.println para a gente ganhar um tempo. Então, ó, a mensagem aqui será número 1 maior do que número 2. Então, observe. Se o número 1 informado é maior do que o número 2, eu executo este comando. Número 1 maior do que o número 2. Vou fazer o else, o se não. Como nós vamos encadear, eu faço se não. Se o número 1 não é maior do que o número 2, eu faço se o número 1 for menor do que o número 2, eu vou mostrar uma mensagem na tela. Qual mensagem que é? Informando justamente que o número 1 é menor, por exemplo, o número 1 menor do que o número 2. Tudo bem? E a última opção, se o número 1 é igual ao número 2, eu dou uma mensagem na tela informando número 1 igual ao número 2. Observe que eu finalizei aqui agora. Olha para você ver sua estrutura. Se o número 1 for maior do que o número 2, faça isto. Se não, verifique se o número 1 é menor do que o número 2 e mostre isto. Se não, se eles são iguais, eu mostro número 1 igual ao número 2. Vamos executar para a gente entender o que aconteceu? Vou puxar um pouquinho o log para cá para você entender a saída. Vamos executar. Observe. Informe um número. 2. Informe outro número. 1. Observe que eu informei o número 1, né? Sendo maior do que o número 2. Olha a mensagem que vai aparecer. Número 1 maior do que o número 2. Vamos executar novamente. Informe o número. Vou informar o número 3. E vou informar o número 4. Observe que o número 1 é menor do que o número 2. Então, ó, número 1 menor do que o número 2. Executando novamente. Informe o número 2 e 2. Os números são iguais. O número 1 é igual ao número 2. Então, ele entrou na estrutura condicional se e executou conforme nós desejávamos. Bacana? Final da aula. Muito obrigado. Vamos aos exercícios.